Salve Maria, viva Cristo Rei, abençoada segunda-feira, abençoado início de semana. Que Deus te abençoe nesse dia, que Nossa Senhora possa te conduzir com seu manto sagrado sobre ti e acampar os seus anjos sobre toda a sua família, sua vida, os passos que você dará. Iniciemos esse dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E já pedimos desde já a graça do Espírito Santo de nos batizar e nos dar o dom da humildade, as virtudes de Maria. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, vossa amadíssima esposa. Eu, Danilo Padovan, estou aqui, Projeto Metanoia, Vida e Propósito, para mais um dia podermos ler o Santo Evangelho, fazer a Lexio Divina, que é o estudo da Palavra, e já deixar também aquele convite que eu preciso fazer para você todos os dias, para que você possa se inscrever em nosso canal, ajudar esta obra, ajudar este trabalho, que possa também levar a muitas e outras pessoas que precisam ouvir a mensagem de Deus, compartilhando esse link, deixando o seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, que ele tem sentido e que ele possa ajudar outras pessoas. Amém? Também comente aqui de onde você é, qual a sua cidade, seu estado, e se você nos acompanha aqui há quanto tempo, para que possa também nós possamos saber aqui quem que você é, tá bom? Vamos fazer a leitura hoje. A palavra de Deus de hoje se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 3, nos versículos de 22 a 30. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebul. É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mas, havendo-o convocado, dizia-lhes em parábolas: como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender, e então saqueará a sua casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinham dito: ele tem um espírito imundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o que o Senhor vem nos dizer através dessa palavra de hoje? O que ele vem nos mostrar? Principalmente porque nós precisamos entender que aqui se fala muito contra o pecado, sobre o próprio demônio, o inimigo, e principalmente aqui tem uma mensagem no final, eu vou lhes explicar, porque é um segredo que, na verdade, a gente precisa entender sobre essa palavra. E muito nos revela aqui sobre um dos discípulos de Jesus, e já vocês vão entender. Mas, primeiramente, o Senhor vem nos colocar essa palavra explicando que os próprios escribas, os próprios fariseus já acusavam Jesus dizendo que ele era o diabo. Mas eles entravam mesmo contra eles mesmos em contra-testemunho sobre aquilo que diziam sobre Jesus e se contradiziam. Porque como que Jesus ia ser o demônio e se contradizer contra aquilo que ele pregaria do mal? Então, ou seja, eles já começavam a ter a dúvida dentro de si. Eles sabiam naquele momento que Jesus era Deus, que ele era o escolhido, que ele era o enviado. Mas eles não podiam reconhecer. Só que dentro deles a dúvida já estava pronta. Eles já estavam com o coração totalmente arrependido do que disseram. Porém, o orgulho humano, que é um dos pecados mortais, não deixava eles reconhecerem e nem mudar de vida. E isso é uma das coisas que nos destrói por dentro, o orgulho. O orgulho de não reconhecermos que somos pecadores, que devemos ser humildes, que devemos ter a pobreza humana de entender que Deus é Deus e reconhecer o nosso lugar, para que o inimigo não venha e faça morada e destrua aquilo que é templo do Espírito Santo, que é o nosso coração, que é a nossa vida. Nós só temos essa vida e só vivemos a cada dia o dom de respirar porque Deus nos permite, porque a sua misericórdia se derrama sobre nós. Senão nós não estaríamos aqui, eu não estaria com vocês hoje contemplando essa palavra, podendo trazer essa Lexio Divina. Não é verdade? Como que Jesus podia ser Satanás se ele expulsava o próprio Satanás? Iria contradizer aquela própria ação dele. Não tinha como, meus irmãos. Então, entendamos que Jesus nunca veio para ser aquilo que contradiz a sua própria natureza, que é o amor.
que é converter, que é salvar e levar para o céu. Ele é Deus e Ele veio para fazer o bem e para que nós nos convertamos e façamos o bem, assim como Ele. Tem uma frase que eu vi aqui, um versículo, perdão, né? Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender. Ou seja, é impossível fazer a obra contrária a Deus, porque Deus é Deus. A obra de Deus é prescrita para que aconteça para o bem de todas as coisas, para o nosso bem. E não tem como um ladrão entrar e roubar um homem forte, se ele for um homem magrinho. Ou seja, não tem como entrar e destruir a obra de Deus. É impossível. A casa de Deus, a igreja de Deus não pode ser destruída, porque Deus é muito mais do que a ação maligna do homem. Entenderam? E então, em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão. Essa frase, esse versículo 29, mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo, aqui nós temos o resultado de Judas. Né? A própria resposta na Bíblia está respondendo sobre Judas. Muitos se perguntam, mas meu Deus, será que Judas realmente está no inferno? Sim, isso é comprovado pelas próprias visões dos santos e revelações Santa Faustina e muitos outros. Padre Pio, né, que o viram no inferno, que tiveram essa visão. Por quê? Judas Iscariotes, ele blasfemou contra o Espírito, ele teve toda a oportunidade de caminhar e estar ao lado de Jesus, mas ele preferiu a obra do demônio, que foi trair Jesus. E respondendo aquela pergunta, se Judas não tivesse traído Jesus, aconteceria tudo o que aconteceu? Sim, porque isso era prescrito por Deus que era necessário para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, esse versículo vem nos trazer o pecado até mesmo de Judas, que não foi só a traição, mas foi negar o Espírito Santo. Porque a partir do momento que ele vive, contempla Jesus presencialmente, né? Mas ele nega a ação do Espírito Santo. Ou seja, ele preferiu o demônio, preferiu o pecado, e assim morreu condenado ao inferno, né? Por isso que ele se matou. Então, ele tem um espírito imundo, ou seria, dentro de próprio Judas, e hoje nós podemos estar vivendo como Judas, traindo Jesus na cruz, no momento do Calvário, com os nossos pecados, com as nossas atitudes. Rezamos e ouçamos a voz de Deus, para que nós não sejamos condenados também assim. Amém, meus irmãos? Salve Maria, viva Cristo Rei, abençoada semana, abençoado o dia em sua vida, e deixe que Nossa Senhora conduza seus passos até o seu Filho. Amém?